Olá, tudo bem, meninas? Olha, hoje eu trouxe aqui um bônus para vocês do mês, né, de março, porque é o mês internacional da mulher. E eu trouxe aqui essa maravilhosa, essa amiga, a Elizabeth Brito, que ela é psicanalista também, tá? Então temos assim uma amizade, uma conexão muito grande. E ela vai falar hoje sobre dois assuntos muito pertinentes nos dias de hoje, que é o abuso e o perdão. O perdão, ele é um processo mental e espiritual. É um sentimento que nós temos contra nós mesmos e contra a outra pessoa, tá? Já o abuso, muita gente pensa que abuso somente é aquele abuso físico, aquele que a pessoa apanha, que a mulher apanha, que é espancada, com xingamento, mas tem o abuso psicológico. E a Elizabeth, ela vai trazer isso para a gente hoje. Elizabeth, eu quero te perguntar já. Já quero começar aqui a nossa live, essa interação entre a gente, já te fazendo uma pergunta. Como que funciona o abuso e o perdão? Como eu perdoar o meu abusador? Isso tem a ver com o auto-perdão, com o auto-abuso? Me fala aí, conta para essas mulheres como que funciona isso. Vamos seguir uma linha Vamos por lá. detalhe? Vamos lá. Relacionamentos abusivos de modo geral, tá? Uhum. Sejam eles tóxicos, abusivos ou narcisistas. Não vou entrar aqui em detalhe como é cada um, de modo geral. Sim. Fazer um apanhado de todos. Esses relacionamentos, né, eles não só afetam a autoestima, como a confiança das pessoas que passam por situações onde há os abusos. Então a pessoa ela fica meio insegura, a mulher, ela fica meio insegura. Ela fica insegura Uhum. e incapaz, que nós chamamos de os sobreviventes ou as sobreviventes, porque também tem homem que sofre abuso, É né? verdade. Né? Também tem. Então, essas vítimas deixam de confiar nos outros como em si mesmas. Aí que vem o detalhe. Quando elas deixam de confiar nelas mesmas, além de estar sofrendo um relacionamento abusivo, algo acontece ali que ela não percebe. O autoabuso. Menina, que coisa séria, né, Elizabeth? O autoabuso. E o que seria o autoabuso? É toda ação que coloque em risco, que cause dano à autoestima, à identidade ou desenvolvimento da pessoa. E o que é isso? A identidade. Quando ela sofre esse abuso, Aham. ela não percebe que ela está perdendo a identidade dela. Ou seja, autoabuso. Que coisa, né? Porque acaba que a pessoa realmente ela não tem noção disso, ela só entende que ela foi abusada, e que houve um abusador e ela é a vítima. Só que ela também está fazendo isso com ela mesma. Ela está sendo a vítima Ela mesma. dela mesma. Meu Deus. E a gente não percebe isso. E a maioria das pessoas não percebem isso, o autoabuso. Ah, E o desenvolvimento da pessoa, a identidade e o desenvolvimento, o crescimento, a evolução da pessoa. Porque quando ela fica nesse relacionamento, ela não desenvolve, ela para, É ela porque acaba para. que ela não confia em outra pessoa nem para contar, nem para se abrir, né? Tipo, até para uma terapia ela não está muito aberta, porque ela se fecha em questão de confiança, porque ela não confia nela mesma. Seria isso, né? É isso? Isso é muito ruim. Agora, nós sabemos que o lado oposto da autoestima é a pessoa com baixa autoestima, que se torna uma pessoa mais suscetível à opinião das outras pessoas. No relacionamento, acredita, acontece isso também. Ainda está naquele relacionamento, né? Porque nós temos que entender o seguinte: o relacionamento abusivo não acontece só entre casais, que a gente tem de pensar muito nisso. Só nisso. Só entre casais. Não, gente. Relacionamento abusivo você pode estar em qualquer canto. Em que lugar mais, Elizabeth, pode acontecer um relacionamento abusivo, além de dentro de casa, né? Um relacionamento ali homem e mulher. Está no trabalho, Aham. está no familiar,
está, infelizmente, no religioso, acontece muito, entre amigos. Hoje em dia, você vê muito relacionamentos abusivos contra idoso. Uhum. Familiar acontece muito e a gente, como que você vai perceber isso se muitas vezes é um pai, é uma mãe? É verdade. E aí também, Elizabeth, isso aí parte também um pouco para o autoconhecimento, porque quando ela se conhece melhor, ela consegue entender que está sendo abusada de alguma forma, porque como a gente está falando aqui de um modo geral, né? Não somente psicológico, quando ela se conhece, ela consegue entender isso melhor, não é verdade? Ou... Certeza. Aí então a pessoa ela se torna mais suscetível quando a pessoa está com a baixa autoestima. Então ela não acredita, ela não se valoriza, minando a autoestima dela. Então o que, que ela faz? Infelizmente, abre portas Uhum. para potenciais relacionamentos ruins. E uma das coisas que te leva, que vale a pena falar, que te leva para essa também abertura que contribui muito, são as dependências emocionais. São as suas carências que você leva para dentro do seu relacionamento. Lá atrás, você não conhece e você leva para o seu relacionamento Uhum. as Então, suas são coisas carências. das carências, coisas talvez também da infância, né? Dessa criança interior ali, que teve uma Sim. falta, né, de alguma coisa, acaba ela aceitando esse relacionamento abusivo, É porque seja de qual área for. a dependência emocional, a pessoa ela acredita que depende de uma outra pessoa para ser feliz. Vamos botar na cabeça, nós não dependemos de ninguém para ser feliz, nós podemos ser felizes sozinhos, Se amando, né, Elizabeth? se amando, Tentando, né? Se entendendo seus amando. limites. Isso aí, é verdade. E quando a pessoa, a vítima, né, ela entende e percebe, né, ela mergulha para dentro de si. Esse mergulhar para dentro de si, o autoconhecimento Esse é um mesmo. exercício que deve ser diário. É se olhar no espelho, pentear o cabelo, é como se fosse fazer esse exercício. Pentear, escovar os dentes, ele tem que ser essa atividade diária, Uhum. para não se permitir, não deixar essas portas abertas, você entender, mergulhar para dentro de si, saber quais são as suas carências e Bem entender como mental, né, Elizabeth? é. Então, quando ela percebe, né, que ela está se permitindo e está algo que não traz felicidade, ela, ela vai. Que para ser feliz não depende do outro, que só traz sofrimento. Então ela decide, resolve com ajuda. E com ajuda. Porque muitas pessoas necessitam buscar ajuda para Uhum. ter compreensão disso, porque ela sozinha ela não sai. Então, é claro que quando ela sai deste relacionamento, ela leva com ela marcas. Agora é que acontece. Como perdoar quem te machucou? Gente, mas é Gente? uma coisa muito difícil, né, Elizabeth? O perdão, ele é um sentimento, né? E a gente precisa trabalhar esse sentimento, né? Essa emoção, essa raiva, esse ódio, né? Que fica do agressor quando você entende que você foi abusada de alguma forma. Sim, quando você trabalha essas suas emoções, o autoconhecimento, você trabalha nisso, fica mais fácil. Aham. Um processo lento, mas quando você entende, você vai, você vai. Agora, como você vai perdoar uma pessoa que te machucou? Machucou?
porque foram marcas deixadas negativamente, que foram construídas ao longo da vida e que afetaram a pessoa. O medo, os pensamentos que impedem a vítima de atingir determinados objetivos. Uhum. Então, você percebe, agora a pessoa, para se perdoar, para perdoar o perdão a uma pessoa, você percebe que quando ela passa por esse processo, ela também começa a se auto-perdoar. Porque quantas vezes ela mesma se machucou, dizendo que ela era incapaz? Verdade. Acreditando, né, no que o agressor, que o abusador, na verdade, estava falando, né, e fazendo com ela, porque são várias coisas que eles ameaçam, né, eles chantageiam, insultam, exploram, né, ridicularizam, humilham, e a pessoa acaba acreditando isso que você falou da perda de identidade, Sim, né? E agora, como ela voltar isso tudo, né, com autoconhecimento e se perdoar e perdoar essa outra pessoa. Não é muito fácil, né, Elizabeth? e a gente tem a ideia que o perdão, né, é uma coisa assim, o perdão é extraordinário, Uhum. de fato, é de fato. Verdade. Mas aí a pessoa, como que eu vou perdoar aquela pessoa que fez isso comigo? Você vê quando a gente fala isso, como eu vou perdoar essa pessoa que isso. Gente, você dentro de você, perceba essa emoção dentro de você. O que é que ela te faz? Faz muito mal, né, Elizabeth? Parece que está carregando um peso, né? Um peso. E você está fazendo o quê? Você sai daquele relacionamento, mas você ainda está alimentando aquele sentimento de ódio. Que está Não é se fácil. machucando e acaba que você está se abusando de novo. É o Está se autoabuso. abusando. Meu Deus. Você está sendo abusiva com você sem estar com o abusador agora. Entendeu? Você saiu de um relacionamento, mas você não está liberando esse perdão. Que Uhum. não é uma obrigação. Não é obrigação de dar. Mas aí você também decide, né, Elizabeth? Ou você carrega esse peso para a vida toda e não vive uma plenitude de vida, liberta disso, leve, ou aí você decide, é um dos dois, você perdoa ou não, você leva isso para a vida, esse peso, ou você vive É, leve, né, porque para ter outros relacionamentos. o perdão, a pessoa tem que. Nós temos que entender assim: o perdão ao abusador não é o mesmo que se reconciliar. Entendam isso. O perdão não significa eu estou te perdoando. Você vai chegar, vai dar beijinho no rosto, abraçar, dar tapinha nas costas. Gente, não, né? Você perdoa. O perdão é mais sobre você do que sobre o ele, né? Sim. Porque faz mal mais para quem não perdoa do que para quem precisa ser perdoado. Que é o que Porque eu estou você entendendo vê, aqui, né, Elizabeth? sim, o perdão, o que, que acontece? É como se você tivesse oferecendo, bota aqui no copo, um veneno Doses de que, veneno, né? que você está tomando. Meu É Deus, só, muito sério isso, hein? é só você que está tomando. Porque você sai do relacionamento, ele está vivendo a vida dele, mas você ainda está ali. E então, escolher o perdão só cabe à pessoa, como nós falamos. É uma decisão consciente de deixar de lado sentimentos negativos. Não é obrigação o perdão. Muito menos faz da pessoa que não dá o perdão uma pessoa ruim. Não, não. A decisão é da pessoa. Ela tem a liberdade de escolha. Agora, o abandonar o abuso não significa esquecer ou fingir que nada aconteceu, e muito menos banalizar a dor da pessoa. Não é isso. Esse abandono significa dissipar todas as crenças negativas que ficaram dentro da pessoa que sofreu o abuso, como nós falamos. E é um processo de perdão, ajuda à recuperação. Olha só, que fantástico.
reduzindo males causados por ele, Que como o causa estresse, mesmo, né? a ansiedade, entre outros males. O perdão libera você e não o abusador. Então, Elizabeth, me veio um negócio aqui na cabeça agora muito louco. O perdão, ele tem dois. Ele, ele é uma fórmula, né? Para duas. Para uma cura ou não, né? Se você não perdoa, você continua doente, se matando, tomando as doses de veneno. E se você perdoa, ele é um antídoto, ele é a cura. Ela é a cura, É, ele é as duas coisas. Aí porque, depende de veja, você que escolhe, né? é Qual porque a dosagem? O que que você vai tomar dele? Qual lado, né? tem coisas que de fato são imperdoáveis. Mas eu assistindo uma live de uma pessoa, essa pessoa trazia isso. Mas existe um, um processo que você compreende o que está acontecendo. Uhum. Quando você compreende, você pode até pontuar para a pessoa, olha, eu não gostei disso, 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 falar para a pessoa. Mas você não pode esperar, criar expectativa que aquela pessoa vai chegar para você, me perdoa pelo que eu fiz. Por isso que é Não espere, muito mais sobre nós do que sobre o outro, né? porque a pessoa não vai fazer isso. E você cria essa expectativa e essa expectativa faz o quê? Te mata. Sofrer Tá te matando. Todo dia, dosezinha de veneno. uma dosezinha. Então, o que que acontece? Quando você libera esse perdão, que não é obrigado, você permite tomar rédeas da sua vida. É isso aí. Você volta pro Porque centro de novo, né? é de sua responsabilidade manter a sua saúde mental. Você sai do relacionamento, mas é responsabilidade sua não querer mais abusar de você. Você E saiu aí, daquele relacionamento. uhum, Agora, é de sua responsabilidade não ser abusiva com você. você. E aí, Elizabeth, também a gente percebe uma outra questão, né? Que você está falando aí. A gente sai do relacionamento e continua sendo abusivo. E é de nossa responsabilidade a gente saiu desse relacionamento, cuidar da nossa saúde mental, saindo desse lugar de vítima, Sim, assumindo a nossa responsabilidade. E o autocuidado, ele nos traz esse entendimento, né? Que a gente traz esse sai desse lugar de entendimento. vítima, como você falou, porque a gente fica sempre esperando o outro vir. Mas se o entendimento é seu, é de sua responsabilidade cuidar da sua saúde mental, né? É de Então, sua responsabilidade. e sai desse lugar de vítima e toma a rédea da sua vida e vai, né? E você, outra coisa, você libera espaço. Uhum, Porque você libera espaço e você proporciona novas experiências e novas emoções à sua vida. é verdade. Porque nós temos que entender, eu sofri um abuso, digamos que seja um narcisista. Aí você vê todas as pessoas potenciais narcisistas. Você não se permite. Nem todo mundo é igual. E você volta a acreditar, né? E Acreditar em você si mesmo e acreditar no outro. Então, essa permissão, ela acontece, né? De você ter outros relacionamentos, ter outro emprego, ter tem outros amigos, outro convívio com outras outro pessoas. convívio. Que parece que quando você faz isso, você está ali sempre botando um escudo na sua frente. Então, é liberar espaço. Proporciona a você essa nova vivência. Isso é maravilhoso. É, é libertador, hein? Essa live aqui está sendo libertadora. O perdão é um presente, gente. Olha só, percebe isso. O perdão é um presente que você dá a si mesmo.
Hum. Assim mesmo. Que permite deixar de lado, todo o lixo emocional do abuso, que em seu devido lugar. Aonde que é o seu devido lugar? Onde que fica a pergunta? Aonde que nós devemos deixar esse lixo emocional? No passado. É isso Nós não aí. podemos deixar ele caminhar conosco. Até porque a gente não tem mais o que fazer lá no passado, né, Elizabeth? Vamos seguir daqui para frente. Vamos ressignificar, né? Mudar a rota, né? Refazer a rota e seguir. Porque lá atrás já foi, a gente não consegue mais. Não é isso? Com certeza. Reconhecer tudo aquilo que aconteceu, né? Então, aí quando a pessoa vê isso tudo, você vê o auto-perdão é extraordinário. É perdoar a si mesmo. Quantas vezes você falou palavras ásperas, conflitos internos, decisões equivocadas naquele relacionamento? Quantas vezes você está ali naquele processo? Verdade. E é maravilhoso. Então, eu vejo o perdão é um caminho de se permitir seguir. Você segue. Entendam bem, existe a memória do abuso? Sim, mas você decide não sofrer mais por ele. Você não tem E, amnésia, né, Elizabeth? né? A pessoa não precisa ter amnésia, né? Porque E vai isso já existir ali a memória. Aconteceu, foi um fato. é libertador. Mas eu decidi não ficar vivendo, né, dessa forma, E é sem libertador esperar. você quando libera o perdão, que não é uma obrigação, mas é uma coisa assim divina. Divina, é para você. O perdão acontece para você e não para o abusador. É verdade. Tem algumas perguntas? E o benefício desse perdão, Elizabeth? O que esse perdão ele traz para a pessoa, além dessa liberdade? Leveza, leveza, paz. Imagino que ela consegue dormir, né? Porque a- ela já não fica mais ansiosa, Não, não fica estressada, não estressada. fica. Mas é aquele detalhe. O perdão, primeiro ela vai passar pelo processo do auto-perdão, porque ela também Precisa se foi perdoar, né? abusada. Porque a gente não percebe isso, porque nós falamos muito, nós já vivi um relacionamento abusivo. Mas você está se permitindo. E tu Quando sabe, você bom, permite estar em algo que não te faz bem, você está sendo abusiva com você. e você sabe que muitas das vezes também na terapia, a gente já está partindo aqui para o final, a gente ainda tem 10 minutinhos para falar. Nas terapias, muito não se trata, né, esse auto-perdão. É, Trata o perdão, de perdoar o outro, porque não traz à luz isso, né? Que a pessoa também ela precisa se perdoar, que ela também foi abusiva com ela, sim, que houve ali o autoabuso, né? Que ela também precisa se perdoar por ela ter permitido. É claro que a gente não vai colocar na mesma proporção, né? Mas existe isso, né? Ela precisa olhar para ela também e se perdoar, entendendo assim que muitas das vezes a pessoa ela também não estava entendendo muito bem, justamente por causa dos traumas do passado, né? Essa dependência emocional, ela não conseguia ver isso, né? Como você falou. E aí acaba que ela se permite. E aí ela, né,
se perdoando, fica muito mais fácil. E aí ela vai Fica conseguir dormir melhor, não vai ter ansiedade, né? Pelo menos nesse sentido, e não vai ficar angustiada, e vai tomar a rédea da sua vida, né? Ali o autoconhecimento. Ela vai agora assim, não, agora eu, não vai mais. Essa falta de perdão, essa dosezinha de veneno que eu estou tomando todo dia, não vai mais me paralisar, não vai mais me impedir de fazer alguma coisa, crescer. ou mesmo fazer com peso, vai fazer com leveza, seja lá o que for, né? E permitir essa pessoa estar aberta a novas conquistas, a novos Experiência. relacionamentos no geral, né? Abre. A pessoa vai perceber que olhar, abrir a janela e ver como Uhum, a vida lá fora, ela se permite. uhum, Porque nós falamos muito, eu estou sofrendo relacionamento abusivo. A gente não pode banalizar, a gente compreende. Mas também ela está ali, né, nesse processo, gente, e é libertador. Todo isso. esse processo. Quando você trabalha as suas emoções, você compreende isso, você vai. E o perdão, ele traz como benefício aí, né, o fortalecimento da saúde física e mental, né? E esses dias eu ouvi uma frase, eu não sei de quem, disse que o perdão exige maturidade psicológica, espiritual e mental. Uhum. É verdade. Por isso precisamos tratar essa criança interior, né? Sim, nós precisamos trabalhar a criança interior para não levar essas carências, compreender essas nossas carências, o que que nós temos, trabalhar essa criança, acolher essa criança. Isso faz um bem. Eu acolhi a minha. É. Eu A sua foi acolhi, bem acolhida. eu acolhi, né? Aí a pessoa, não sei, assim, se, às vezes a pessoa fala assim, mas é muito mais fácil você perguntar, perdoar, porque será que você passou por algum relacionamento abusivo? Olha só, eu bolando aqui uma pergunta. Ah, deixa eu só te falar. Esse vídeo, né, ele vai lá pro grupo e aí depois elas vão fazer perguntas. Aí eu vou te pedir para você responder, tá? Ok. Mandar áudio. Então, deixa elas fazerem perguntas. Não, mas responde essa daí. Essa daí já pode ser que seja, né, É, algo bem necessário. tipo assim, a pessoa pergunta, mas perdoar para você de repente é fácil? Não, não foi fácil, não. Não foi fácil, não. Eu, para trabalhar o perdão, foi difícil. E a minha terapeuta sabe disso. Eu tive que dar o perdão de algo que eu não estava nem entendendo, né? Mas eu perdoei. E eu me senti assim, é como se eu tivesse tomado assim, tirado toda aquela sujeira do meu corpo. Eu estava me sentindo como se eu tivesse caído na lama. Eu tirei tudo aquilo. Tirei aquele peso que eu não necessitava. Aquele Talvez peso extra. extra, né? Talvez, Elizabeth, inconscientemente você sabia, porque senão o perdão não É, teria feito efeito, né? Só que era uma coisa, talvez, né, muito pesada para você, para perdoar, e aí camuflava, camuflava. né? Mas quando ali você decide perdoar, e aí tudo se torna luz, fica limpo, né? Mas provavelmente você sabia, só que era Sim, muita dor, né? Era muita coisa para se perdoar, que aí preferia camuflar ali, né? Recalcar tudo para e não aparentar. foram, e foram várias situações.
Não foi fácil, não, não foi fácil. Uhum. Mas antes de mais nada, eu me perdoei. Eu me perdoei porque como você se sente inseguro, incapaz, você joga palavras ásperas contra você mesmo. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, isso é muito grave. Quantas vezes você mesmo se fere? Porque você acaba acreditando no abusador, né? O que ele fala. Sim, E aí você repete, né? Às vezes qualquer deslize seu que é coisa que dá para se resolver, você, ai, como eu fui burra, como eu fui, né? Começa a colocar você palavras, proferir palavras ofensiva para para sua vida você. que não faz sentido, né? Que não é verdade, mas foi algo que colocaram. Você tem conflitos, essas coisas na sua cabeça. Quantas vezes? Então eu decidi me auto-perdoar. Uhum. Eu passei pelo processo de deixar de ser abusiva comigo, me auto-perdoar, e esse processo foi vindo. Então ficou mais fácil de vir o perdão, de tudo acontecer. Então, eu hoje em dia me sinto mais leve com coisas que aconteceram. Isso é libertador. É libertador, né? Elizabeth, É a gente libertador. está com 2 minutos. Tá É, bom, deixa seu arroba aí, né? Que vai que alguém queira, né, é, te contratar, te chamar para conversar sobre abuso, sobre perdão, entender isso melhor. E suas considerações finais aí para essas mulheres maravilhosas que vão estar te assistindo daqui a pouco. tá bom. Meu nome é Elizabeth, o meu sou do Instagram, né? É elizabeth.954. Elizabeth.954. Elizabeth com Z e TH. Uhum. Elizabeth.954. Vocês podem me encontrar. E, gente, se permita olhar para dentro de vocês, entender as emoções de vocês, as carências de vocês. Busquem ajuda. Vocês não estão sozinhos. Fique atento aos sinais do seu corpo. O corpo de vocês dá sinais, mesmo que pequenos, dá sinais. Não se permita abrir portas para possíveis relacionamentos ruins, porque ninguém merece. Vocês não merecem isso. Vocês são muito mais do que vocês pensam. Vocês são incríveis, são maravilhosas. Vocês têm tudo para dar certo e dão certo. Acredite no potencial de vocês acima de Amém. trabalhe isso dentro de vocês. É isso aí. Se vocês tiveram uma vida dessa, um relacionamento ruim, perdoem a si mesmo, ao auto-perdão. E saia dessa posição. De Uhum. tudo aquilo que foi construído, reconstrua.